Alegres no Senhor, ouviremos 3 mensagens na Epístola de Paulo aos Filipenses. Hoje à noite, alegre-se no Senhor, o Deus que assumiu a forma de servo. Amanhã de manhã, alegre-se no Senhor e vença a ansiedade. E à noite, amanhã, estaremos vendo como um compromisso com missões nos enche de alegria no Senhor. Então eu convido a todos para Filipenses capítulo 2, leitura nos versos 5 ao 11, os que puderem ficar em pé enquanto faço essa leitura. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11. Capítulo 2 de Filipenses, versos 5 ao 11, dizem assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor que está nos céus, seja santificado o teu nome pela pregação da tua palavra. Usa-me e também, ó Deus, prepare, concentre e fale a cada coração para o louvor da tua glória. Assim oramos em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, vamos ouvir. A carta de Paulo aos Filipenses. Primeiro perceba algumas verdades acerca dessa carta que vão nos ajudar a caminhar por ela nesses 3 momentos de conferência. O status da cidade de Filipos, onde existia essa igreja. A própria Bíblia mostra que ser um cidadão filipense era uma posição de status. Lá em Atos capítulo 16, verso 12, diz: E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e colônia. Então ela era uma cidade importante dentro da administração do Império Romano do 1º século. O nome Filipos foi uma homenagem ao rei Filipe, que era o pai do imperador Alexandre o Grande. Note também em Atos 16, 38, o status, de ser um cidadão de Filipos, quando diz que os oficiais de justiça comunicaram aos pretores e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que Paulo, por exemplo, tinha cidadania romana. O status de ser um cidadão romano e um status de ser alguém da cidade de Filipos. A origem da igreja, a qual Paulo escreveu essa carta aos irmãos em Filipenses, é no capítulo 16 do livro de Atos que nós sabemos que ela surgiu por meio de 2 famílias fundadoras dessa igreja em Filipos. A família de Lídia, uma vendedora de púrpura que tinha viajado até aquele lugar, estava reunida com um grupo de mulheres às margens de um rio, e Paulo foi até lá, começou a pregar o evangelho. A graça de Deus abriu o coração daquela mulher. Ela creu em Cristo, foi batizada e queria que o missionário ficasse com ela e com sua família por um longo período. E o outro convertido conhecido naquela cidade era um militar romano, o carcereiro que guardava Paulo e Silas na prisão
E quando Deus, de forma sobrenatural, libertou os missionários, esse homem preparou-se para tirar a própria vida, mas Deus não deixou. E no lugar dele cometer suicídio, ele ganhou foi nova vida em Jesus Cristo. As primeiras famílias que foram entregues a Cristo em Filipos, a da vendedora Lídia e do militar, o carcereiro romano. Foi durante a sua segunda viagem missionária que Paulo semeou o evangelho em Filipos. E durante a sua terceira viagem, durante um período de intensa perseguição, Paulo foi preso, levado a Roma. E é dessa localidade, da capital do Império Romano, que Paulo escreve a carta à sua amada igreja dos Filipenses. Propósito dessa carta. O propósito dessa carta, na verdade, você vai percebendo durante os 4 capítulos, vários motivos pelos quais ele escreveu. Alguns deles, um dos motivos era uma carta de gratidão, agradecimento, porque essa igreja era uma igreja de visão missionária, que apoiava o missionário Paulo desde o início, e ela pela terceira vez já estava enviando oferta missionária para ele. Então ele envia essa carta, gratidão por esta oferta que chegou mais uma vez. Além disso, nem tudo eram rosas, mas havia também espinhos, dentro e fora da igreja. Paulo alertou no capítulo 3, capítulo 4, sobre falsos mestres, uma ameaça externa de contaminação do verdadeiro evangelho através de falsos pregadores. Mas também havia problemas internos. Vocês devem lembrar, especialmente as sociedades femininas das nossas igrejas, lembram de Evódia e Sintique, que tinham sido servas do Senhor, mas naquela ocasião estavam em contenda, não queriam falar uma com a outra, não queriam trabalhar juntas, e Paulo chamou as duas a uma reconciliação. Então essa carta tem agradecimento, mas também tem instrução com muita exortação. O que chama a nossa atenção é que essa carta, uma das cartas da prisão, é uma carta cheia de alegria. Um tema dominante na epístola aos Filipenses, a alegria. Eu marquei 10 ocasiões onde a palavra alegria, ou sinônimo como regozijo, é mencionado. Veja comigo algumas ocasiões. Capítulo 1, verso 4, a primeira ocasião, logo na introdução da carta, quando ele dá graças a Deus por tudo que recorda dos Filipenses, ele diz, capítulo 1, verso 4, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Orar pelos Filipenses era motivo de alegria. Outro exemplo, capítulo 2, verso 28. Capítulo 2, verso 28, quando ele escreve: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Capítulo 3, verso 1. Nesse momento é a primeira vez que ele vai acrescentar o termo no Senhor para a palavra alegria. Capítulo 3, verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E capítulo 4 tem várias menções a essa alegria, e a mais conhecida delas certamente é a do verso 4, Filipenses 4, verso 4, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses é a carta da alegria, mesmo tendo sido escrita da prisão. Como é que pode um homem perseguido, maltratado, distanciado das suas amadas igrejas e irmãos em Cristo, ter motivo de tanta alegria? A resposta está bem clara nessa epístola, porque a alegria do apóstolo Paulo era uma alegria no Senhor. O objeto dessa alegria não eram as circunstâncias, como as algemas,
não era o distanciamento dos irmãos que impedia, porque onde quer que ele estivesse, em toda e qualquer circunstância, ele estava contente, porque o seu grande contentamento era no Senhor. Assim, enquanto tinha muitos motivos para se preocupar, para andar ansioso, perturbado, Paulo foi capaz de demonstrar segurança, firmeza e até escrever, ele preso, falando e encorajando quem não estava na prisão. Sabe aquela situação que você vai visitar alguém enfermo e você sai de casa pedindo a Deus que lhe use para encorajar o enfermo, aí sai de lá encorajado pelo que estava doente, e às vezes até mais alegre do que você que está com saúde. Paulo, apesar da prisão, nada roubou a alegria do missionário. Por quê? Porque essa alegria era no Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao capítulo 2, e é o capítulo que nós vamos observar nessa noite, nos versos 5 ao 11, e queremos meditar nessa verdade, de que você deve se alegrar no Senhor. Ele é o Deus que assumiu a forma de servo. Alegre-se no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus que assumiu a forma de servo. Por que nós devemos nos alegrar no Senhor ao saber que Ele assumiu a forma de servo? Nesse texto, Paulo descreve detalhes do que significou o Deus glorioso assumir a forma humana. E eu tenho certeza que, pela graça do Senhor, essa meditação hoje à noite pode ser uma fonte de refrigério para a sua alma, e também pode ser um caminho do testemunho para você se encontrar com Cristo hoje à noite ainda. Primeiro, note o contexto imediato dos versos 5 ao 11. O contexto mais próximo dessas palavras é o contexto dos versos 1 ao 4. E é importante percebê-lo porque nos versos 1 ao 4 o tema é unidade, a união da igreja. Veja isso no verso 2. Quando ele diz, capítulo 2, verso 2: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Notou a repetição? Mesmo, mesma, mesmo. Ele está chamando a igreja a ser unida, uma igreja para viver em união. Lá no capítulo 4 nós vamos saber uma das brigas, com nomes, Evódia e Sintique. Mas aqui ele chama a todos a pensarem a mesma coisa, ter o mesmo amor e serem unidos. Agora no verso 3 ele nos mostra qual seria o instrumento da unidade. O que deixaria esses irmãos unidos? A resposta está no verso 3. Veja: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas podem dizer, mas por humildade. De que maneira aqueles irmãos andariam juntos, unidos? Se cada um agisse com humildade. Chamando os irmãos à humildade, o apóstolo Paulo resolve dar alguns exemplos de humildade, para encorajá-los, para mostrar para eles na prática o que significa ser humilde, e para abrir a série de testemunhos sobre humildade. Ele não poderia começar de uma maneira melhor do que essa. Ele vai mostrar Jesus Cristo como grande, supremo exemplo de humildade para cada crente em Cristo. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo, o maior exemplo de humildade, porque Ele é o Deus que assumiu a forma de servo. Chegamos então nos versos 5 ao 11, que é por muitos considerado o pico no Monte do Everest na doutrina da cristologia. Ou seja, é um dos pontos altos da narrativa bíblica acerca de quem é Cristo, sua natureza, sua pessoa, sua obra. Nós estamos diante de uma porção magnífica da revelação de Deus.
pois ela descreve como pode um Deus tão glorioso, majestoso, inigualável, assumir a forma de servo. Acompanhe comigo nossa meditação nos versos 5 ao 11, e você é chamado a alegrar-se no Senhor, pois Ele é o Deus que assumiu a forma de servo. Verso 5, Paulo chama e aplica, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento. Sentimento aqui não é uma questão de emoção, mas tende em vós a mesma atitude, o mesmo comportamento. É o que se espera de um seguidor de Jesus. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que foi que Cristo fez e deve ser copiado pelos cristãos? Ele inicia, verso 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Homem querendo ser Deus é uma aberração, não é verdade? Agora Deus assumindo forma humana é humilhação. Paulo declara que Jesus Cristo, veja as palavras, mesmo subsistindo em forma de Deus. Essa expressão subsistindo em forma de Deus indica que esta pessoa tem a natureza divina. Não é como um de nós, é a própria divindade. De eternidade a eternidade ele é Deus. No princípio o Verbo estava com Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quem é esse Verbo? O Verbo era Deus. Sempre existiu, sempre glorioso, eternamente divino. Sua natureza, a essência da sua natureza é da plenitude da divindade. Paulo está dizendo, a pessoa que eu vou mostrar para vocês, que vocês devem copiar a atitude dele, é da divindade, é do próprio Deus. Agora note, irmãos, amigos, o exemplo de humildade do Senhor Jesus. Pois ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele tendo natureza divina, sua essência sendo divindade, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Usurpar aqui é apegar-se a privilégios, apegar-se a uma honra. O Senhor Jesus Cristo, sempre glorioso, não apegou-se a essa glória, ele abdicou a posição gloriosa. Paulo diz que Cristo, ao assumir a forma de servo, desceu de uma posição celestial que desfrutava por direito, abdicando assim temporariamente de privilégios e honras próprias da divindade. E aí vem a frase, a impressionante e muitas vezes difícil frase de compreender, verso 7. Paulo estende o testemunho da humildade de Jesus, e ele diz que Jesus, verso 7, antes, ou seja, no lugar dele usurpar o ser igual a Deus, se apegar à honra da divindade e não pensar em ninguém, ele não fez isso. Antes, ele fez o quê? Verso 7. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Aqui tem um conceito difícil às vezes de mastigar para compreender bem, e muitas vezes ao longo da história da igreja discutido e mal entendido em alguns momentos. Na teologia cristã tem uma palavra para se referir à doutrina que aparece aqui, a palavra kenosis, se referindo à doutrina do auto-esvaziamento de Cristo durante a sua encarnação. Ele, de eternidade a eternidade, ele é Deus,
Mas houve um período, houve um tempo, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. E ele assumiu forma humana. É a doutrina da encarnação do Senhor Jesus Cristo, da segunda pessoa da Trindade, do Deus que se fez carne. Aqui Paulo dá testemunho de que você deve ser humilde como Jesus foi. E olha só o tamanho da humildade de Jesus. Esvaziamento. Não é fácil compreender as implicações do que significa esse autoesvaziamento de Cristo. Mas uma vez eu vi um missionário contando uma história que ajuda a gente a entender. A não entender errado, no sentido de que ele deixou de ser Deus, ou que diminuiu a sua divindade ao assumir a forma humana. E o missionário contou assim. Era um missionário que trabalhava no Sudão, na África. E ele disse: onde eu e a minha esposa Carolina servimos como missionários na África, o mais forte da tribo é o chefe. Você pode pensar que isso é porque o chefe usa um grande cocar e outros acessórios pesados. Mas há outras razões porque ele é o chefe. Naquela localidade, a água é muito escassa. Então eles têm que cavar poços profundos para não morrerem de sede. Estes não são poços como eu e você conhecemos hoje em dia, com paredes de tijolo, um balde amarrado numa corda. Não são esses. Aqueles povos africanos afundam um poço muito estreito, até uns 30 metros de profundidade. E o acesso à água é profundamente difícil, pois a estrutura criada no poço, ela dificulta o acesso da pessoa, que vai pegar e trazer a água para os demais. Assim, as tribos fizeram o seguinte ali. Elas fizeram cortes na parede do poço para formar um tipo de apoio para os pés ao longo do caminho até a água, alternando assim o peso da perna da pessoa. Um homem podia, por essas fendas, por esses cortes, descer e pegar a água. Apenas os homens mais fortes podiam fazer a escalada, que era árdua, para baixo do poço e trazer água para toda a tribo. Um dia, enquanto carregava a preciosa água, um homem caiu e quebrou a perna. Ninguém se atreveu a ajudar, porque ninguém tinha força para fazer a escalada carregando outro homem. Então, quem apareceu e foi convocado e se dispôs? O chefe da tribo. Quando ele viu a situação do homem ferido, ele retirou o seu cocar, aquelas vestes e outros acessórios suntuosos, descartou o seu manto cerimonial, em seguida desceu o poço, colocou o ferido sobre si e o resgatou com segurança. Assim, o chefe, naquela ocasião, fez o que nenhum outro poderia fazer. Irmãos, amigos, isso tem muita semelhança com o que Jesus fez por nós. Ele desceu para nos resgatar, tomando o peso do nosso pecado. Ele pôs de lado temporariamente suas honras celestiais, assim como aquele chefe colocou de lado o seu manto cerimonial para salvar os pecadores. Agora eu faço uma pergunta para você, ouvinte atento. Parece que está na rádio, não? Quando o chefe daquela tribo tirou o cocar e os outros acessórios, ele parou de ser o chefe? Resposta: não. Claro que não. Da mesma forma, quando Jesus se esvaziou e pôs de lado a sua glória celestial, ele não deixou de ser Deus. Paulo então está mostrando para nós que durante o seu autoesvaziamento, Cristo continuou sendo Deus, mas agiu com uma grande demonstração de servo.
Alegre-se no Senhor com essa boa notícia que faz parte da mensagem do Evangelho. O Deus, Criador de todas as coisas, glorioso Deus, que sem Ele nada do que foi feito se fez, no qual existe a plenitude da sabedoria. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, tirou o cocar, tirou o manto, desceu para um lugar caído no pecado, assumiu forma humana para salvar pecadores. Como disse um escritor do século passado, o Filho de Deus se fez homem, para que os homens possam se tornar filhos de Deus. Sem Jesus não há salvação. A sua salvação depende da obra que foi feita, não por você, nem por outra pessoa como você, mas somente por Jesus Cristo, o Salvador. Só por Jesus é que nós somos salvos. Paulo continua na sua descrição, fala do autoesvaziamento que Cristo realizou. Verso 7, para assumir uma forma, a forma de servo. A forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Interessante, parece até uma repetição, mas aqui as frases, elas são uma mesma verdade, mas com ênfases ou referenciais distintos. Na primeira parte, tornando-se em semelhança de homens, é um testemunho da parte de Deus para a humanidade. É o seu filho deixando a glória e indo para ficar entre os homens, assumindo semelhança de homens. A segunda parte é irreconhecido. Agora é do ponto de vista da própria humanidade. Tá certo? Como foi que a humanidade viu Jesus? Viu como um homem. A humanidade daquela época testemunhou que ali estava um homem. Então Deus, o Pai, se alegrou em ter enviado seu Filho como Salvador do mundo, e para isso ele assumiu forma humana. E Paulo está dizendo que naquele primeiro século ele foi reconhecido como homem entre os da sua época. Nosso Salvador é Deus, um Deus que se fez homem e habitou entre nós. Verso 8, Paulo prossegue na sua descrição e diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se o quê? Obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, logo depois de testemunhar o autoesvaziamento de Cristo e em sua humildade descer do lugar de glória para assumir forma humana, ainda sabemos mais. Ele assumiu forma humana e assumiu forma humana para ser humilhado. Assumiu forma humana para sofrer. Pensemos mais em como nosso Deus, ele se sacrificou para nos salvar. Um lugar de glória, majestade, plenitude de alegria, perfeição, para assumir forma humana e sofrer entre os homens. A si mesmo se humilhou. Irmãos, amigos, aquele que é digno de receber honra, louvor e serviço, assumiu as formas de servo e foi humilhado, maltratado, cruelmente morto. Aquele que com o poder de sua palavra ressuscitou seu amigo Lázaro. Ficou em silêncio diante da morte injusta, obedecendo ao Pai. E essa obediência, como diz o verso 8, foi uma obediência sacrificial, a ponto de sacrificar a própria vida, pois foi uma obediência até a morte e morte de cruz. É o autor da vida,
suportando a morte. Para quê? Para poder dar nova vida a todo que nele crê. Amém? É o Senhor dos senhores, assumindo a forma de servo. É o Deus glorioso, morrendo numa cruz que não tem nenhuma glória do ponto de vista humano. Humilhante morte, a morte de cruz. É o Salvador, Cristo, o Senhor. Verso 8 fala de sua humilhação, mas não ficou na morte. Ele não ficou na morte. Verso 9, Paulo diz que pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Da humilhação à exaltação. Veja como foi que Deus executou o plano para salvar o pecador. O seu filho desceu do lugar de glória, experimentou humilhação, mas Deus, o Pai, no devido tempo, o exaltou sobremaneira. Sem o sacrifício não haveria redenção. Sem a morte e ressurreição, eu não teria nenhuma esperança. No caminho para salvar o pecador, a cruz não foi por acaso. A cruz foi de propósito. Por isso que em alguns textos bíblicos, você tem a narrativa de tanto que ele foi preso, ele sendo maltratado, injustiçado, mas você também tem declarações de que ele se entregou, de que foi no devido tempo. Estou pregando em Marcos, lá na nossa igreja, e uma das coisas que chama a nossa atenção naquele evangelho são as repetidas vezes em que Jesus diz: não conte, não conte, não conte. Você está acostumado a ouvir, conheça a Cristo e conte, e fale de Cristo. Aí você tem o próprio Cristo em alguns momentos salvando, curando e dizendo: não conte para ninguém. E quando a gente estuda aquela passagem e quer saber a resposta, por que não contar agora? Porque naquele momento a publicidade do ministério de Jesus poderia justamente atrapalhar o curso do devido tempo para ele ir à cruz. Não era chegada a hora. Humilhação, o Deus que se fez carne experimentou, mas no devido tempo ele também experimentou exaltação, dizendo em outras palavras, a humilhante coroa de espinhos dada pelos que maltrataram foi apenas um prelúdio para que o Pai Celeste o exaltasse com uma majestosa coroa daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim nós podemos dizer, como canta uma música: a cruz não foi o seu fim. Sua humilhação foi o preço para pagar a minha e a sua redenção. Ele morreu, mas ele não ficou na morte. O Pai, verso 9, o exaltou sobremaneira. Perceba aqui a sequência. Por isso que esse texto é tido como um magnífico texto sobre a doutrina de Cristo. Em poucas frases temos a verdade de que Cristo é Deus, o Deus que se fez carne, assumiu forma humana, morreu em nosso lugar, mas o Pai o exaltou sobremaneira. Ou seja, ele não ficou na morte. E nós sabemos, ressurgiu, vencendo a morte. Ele morreu para me salvar. Ele ressuscitou. E eu também vou ressuscitar. Ele venceu a morte.
Por isso, a morte não me vencerá. Cristo a si mesmo se humilhou. E Deus fez o que com o Filho? O exaltou sobremaneira. Cristo a si mesmo se esvaziou. E Deus fez o que? Depois que ele cumpriu a obra como sacrifício, o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome. Deus garantiu que o Filho, um dia sendo insultado naquela cruz, em outro momento ele será glorificado e toda língua confessará que ele é o Senhor. Você percebe então que tanto a humilhação quanto a exaltação de Cristo aconteceram no plano divino. E o verso que encerra essa sessão, é o verso 11, inclusive declara, fechando essa descrição, declara que toda língua, tudo isso aconteceu para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, e tudo isso para a glória de quem? De Deus Pai. Um Deus digno de honra e de adoração. Um Deus cheio de glória, cuja história de salvação é: vou entregar meu filho para salvar pecadores. E para que essa salvação fosse consumada e aplicada, o Filho cheio de glória assumiu forma humana. Experimentou humilhação, mas também experimentou exaltação sobremaneira. Em Jesus nós vemos aquele que viveu, morreu honrando o Pai Celeste. Ele morreu, ele viveu cumprindo a missão, e a sua morte também foi cumprimento da missão que o Pai lhe deu. E tanto sua morte quanto sua ressurreição convergem para a glória de Deus Pai. Se você é um discípulo de Cristo, você deve se alegrar do Senhor Jesus. O que nós somos dignos como pecadores? A Bíblia responde: o salário do pecado é a morte. É isso que nós somos merecedores enquanto pecadores. Aí o que Deus faz? Como Deus glorioso e também gracioso, Ele tem um dom gratuito, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Se você já é um discípulo de Cristo, lembre-se que você foi salvo pela graça de Deus, mediante a fé. Tudo que foi feito por você, tudo completo e perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo. Alegre-se no Senhor. Ele é o Deus que assumiu a forma de servo. Se você já é um crente em Cristo, por que viver em contendas com outros irmãos na fé? Isso pode ser sinal de falta de humildade. E se olhar para Cristo, você verá o grande exemplo de humildade. Pois Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Se você ainda não é um discípulo de Cristo, veja, foi pela graça. Você é chamado não pelo que você é capaz de fazer, mas você é chamado a confessar, crer e adorar. O chamado de Deus para você é: arrependa-se e creia no Filho de Deus que veio para lhe salvar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele será o seu Salvador no dia em que você reconhecer que você é um pecador perdido.
e procurar a Ele como Salvador, que pode perdoar os seus pecados e lhe dar vida eterna. É graça, é de graça, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário, pelo Deus que assumiu forma de servo. Igreja, alegre-se no Senhor. O Evangelho não é um assunto somente para a nossa salvação. O Evangelho também é um assunto para nos estimular a viver do modo que Deus quer. Lembre-se, relembre e procure mergulhar nas profundezas do que significa o Deus assumir forma humana para morrer em meu lugar. Medite nas verdades do Evangelho que lhe salvou e seja mais agradecido, dedicado, santificado para esse Deus que morreu por você para lhe salvar. Vamos orar. Senhor que está nos céus, honra, glória e majestade pertencem ao Senhor. Damos graças a Ti, porque se revelou. E hoje, através da Tua palavra, todos podem ouvir e crer no Senhor. Nós Te louvamos por essa igreja, mais um ano de existência, e a Tua palavra sendo o centro do culto ao Senhor e dos propósitos deste povo para Te adorar. Continua fortalecendo os seus pastores, líderes e demais membros. Ó Deus, salve outros, que o Senhor traga outros aos pés da cruz, humilhados, arrependidos, para que o Senhor os levante como perdoados e salvos por Tua graça, pelo precioso sangue de Jesus. Ó Deus Pai, louvado seja o Senhor, na pessoa do Teu Filho, o Deus que se fez carne, assumindo forma de servo, morrendo em nosso lugar, e que o Senhor o exaltou sobremaneira. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos. Amém.